Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula, aula número 1, razões trigonométricas. Essa aula se destina a alunos da oitava série. Trigonometria, em geral do grego vem trigonon, significa triângulo, e metron, medida, que é um ramo da matemática que estuda os triângulos. Em geral, uso nas minhas aulas esses bonequinhos aí. Então a trigonometria vai estudar aí os lados de um triângulo retângulo, né? E os seus ângulos e os seus lados, relacionar os lados e os ângulos. Em geral, eu sempre uso esse boneco. E aqui você tem um ângulo de 90 graus, o triângulo tem que ser retângulo. Na oitava série, o triângulo é retângulo. E o maior lado é a hipotenusa, os menores são os catetos. Correto? E esses são os ângulos agudos. Isso aqui é o ângulo reto. Em geral, sempre o aluno pergunta: professor, onde é que eu vou usar um ângulo? Em geral, você já usa ângulo. O menino já nasceu usando ângulo. Ele abre uma porta, fecha uma porta. Isso aqui é chamado um ângulo vivo. No exemplo anterior, isso aqui é um ângulo morto, ele não abre nem fecha, correto? Ele está fixo. Então a porta é um exemplo típico aí de um ângulo. Isso aqui é um capacitor variável. No dia que você estiver no terceiro ano, segundo grau, você vai estudar eletricidade, você vai ver que isso aqui chama-se capacitor variável. Isso aqui gira. Então essa boca aqui é que nem uma boca, só abre e fecha. De acordo com o comprimento de ondas da emissora de rádio, ela tem um determinado comprimento, ela vai entrar e vai ser captada. Caso contrário, ela vai barrar a onda. Então você estuda isso em eletricidade terceiro ano, segundo grau. Isso aqui também, isso aqui é uma senoide, né? Vem da trigonometria. Isso aqui é um osciloscópio digital. Então se você estudar numa escola bacana, né? No terceiro ano, segundo grau, você vai ter um aparelho desse. Obviamente, escola no Brasil não costuma ter nada não, né? Esse é o maior problema das escolas no ensino no Brasil. Tem nada, tem equipamento, tem coisa nenhuma. Essa maioria, né? Não são todas não. Então vou usar esses bonequinhos aí, entendeu? E o triângulo retângulo. E as razões, razão é divisão, né? Entre um número e outro. Primeira coisa que o aluno tem que saber é o seguinte: o que vem a ser um cateto adjacente, o que vem a ser um cateto oposto. Porque nesse triângulo aqui, ó, isso aqui é um cateto, aqui hipotenusa. O maior, oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos sempre a hipotenusa. Então, se eu considerar esse ângulo aqui, ó, correto, aí eu coloco o boneco aqui e falo: como é que uma pessoa vai ficar deitada num ângulo? Não deita do jeito que você abre uma porta, igual eu te mostrei. Você não deita na porta, você abre a porta, aí você tem um ângulo de acordo com o valor, a pessoa entra ou sai, né? Então, se eu considerar esse ângulo agudo aqui, esse aqui é o cateto adjacente. Tinha um ex-professor que falava: tá aqui, ó, sente, tá vendo? Ele deita e sente. Esse aqui não sente nada, é um cateto oposto. E a hipotenusa é sempre o maior lado. Então, nessa posição aqui, nesse ângulo aqui, esse é o cateto adjacente, esse é o cateto oposto. Se o boneco estiver nesta posição, esse aqui passou a ser adjacente. Ó. Esse passou a ser adjacente, esse é o cateto oposto. E isso é a hipotenusa. É a primeira coisa que você deve saber. Né? Não adianta decorar, isso aqui você tem que saber. Por isso que eu uso esses bonecos. Quando eu dou aula na oitava série, eu sempre levo esses bonecos para a sala de aula e esse triângulo. Coloco o boneco na posição e o aluno tem que falar o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente. O boneco na oitava série ele não tem direito de sentar no ângulo de 90 graus, no ângulo reto. Tá vendo o bonequinho chorando? Então aqui, não, isso não lhe pertence. Só para aluno de primeiro ano de segundo grau. Então, depois que você decorou isso, o que é cateto adjacente, o que é cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa, você observa que os bonecos mudam de posição e aqui não, no ângulo de 90 graus não. Aí nós vamos para a definição de seno, cosseno e tangente. Então, seno de um ângulo é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, você vai pegar o tamanho do cateto oposto e dividir pela medida da hipotenusa. Depois você vai saber o que é cosseno. Cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. E finalmente você vai decorar o que é tangente, tan, que é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então essas três definições, isso aqui é uma definição, você tem que decorar. Seno, cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Cosseno, medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. E a tangente, a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Os dois catetos. Depois que você decorou isso, obviamente você vai comprar uma calculadora, né? Ou então uma tabela. Então nas calculadoras aparece aí seno, cosseno e tangente. O seno é SIN e tangente costuma ser TG.
O cosseno é sempre cosseno mesmo. Dependendo da calculadora, você tem essa abreviação: seno, cosseno e tangente. Aos exemplos. Calcule as razões trigonométricas indicadas. Então foi dado o triângulo com as suas medidas e esse ângulo θ. Isso é uma letra do alfabeto grego. Quero o seno de θ, o cosseno de θ, tangente de θ. Seno é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Está vendo aqui no boneco? Então, cateto oposto, 16. Hipotenusa, 20. Então, 16 dividido por 20, simplificando por 4, dá 4 quintos. Agora eu quero o cosseno. Ora, o que é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Está aqui, ó, nos bonecos. Então, no caso aqui é 12 dividido por 20. 12 dividido por 20 simplificado por 4 e por 4 no numerador, e o denominador dá 3 quintos. E finalmente a tangente. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é 16 dividido por 12. 16 dividido por 12 é igual a 4 terços. E agora eu estou pedindo o seno de beta, o cosseno de beta, a tangente de beta. Você observa que eu não quero mais o ângulo θ, eu quero o ângulo beta, esse ângulo agudo aqui. Então, seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, 12 dividido por 20. Cosseno adjacente, que é o 16 dividido pela hipotenusa, que é 20. Está aqui. E a tangente, cateto oposto pelo adjacente. Então, 12 dividido por 16. Simplificado, dá 3 quintos, 4 quintos e 3 quartos. Você observa que o seno e o cosseno, ele nunca passa do número 1. Ele é sempre um número menor do que 1. Sempre. O seno e o cosseno, de 1 grau até 89 graus, ele nunca vai ser um número maior que 1. O denominador é sempre maior que o numerador. Então você tem que ter ou uma calculadora ou uma tabela trigonométrica. Então, se você não tiver dinheiro para comprar uma calculadora, você pega um livro, tira um xerox, né? É isso que a gente faz em escola de pobre, né? Tira um xerox, né? E dá para ele lá, ó, essa tabela com xerox. Então, seno de 1 grau, esse número aqui, cosseno de 1 grau, tangente de 1 grau, e vai por aí, 2 até 89. Exemplo, calcule o valor de x e use dois valores com 2 decimais, valores com 2 decimais. Então, está aqui o triângulo, esse é o cateto, eu quero saber essa medida aqui, e o ângulo é de 34 graus. Ora, é cateto oposto e hipotenusa, então é seno. Então, seno de 34 graus é o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 12. Vou na tabela e busco seno de 34 graus. Está aqui, ó, seno de 34 graus. Ele quer duas casas após a vírgula, então é 0,55. Então, no lugar do seno de 34 graus, eu vou colocar 0,55. Coloquei. Isso aqui é uma proporção lá da sexta série. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, ficou 0,55 vezes 12, que vai dar 6,60. Esse é o tamanho do x aqui, ó. Então, esse cateto, ele mede 6,60. Se for em centímetros, centímetros. Se for em metros, metros. Quarto e último exemplo dessa aula. Calcule o valor do ângulo θ. Eu quero em graus. Então, está aqui o triângulo retângulo. Isso aqui é o cateto oposto. Isso aqui é o cateto adjacente. E esse é o ângulo θ. Então, tangente, que mexe com o cateto oposto. E cateto adjacente é a tal de tangente. Por isso que eu tenho que saber de cor, né? E é assim que eu olho. Isso aqui é cateto oposto, isso aqui é cateto adjacente. 8 dividido por 8 é 1. Agora, quantos graus mede isso aqui? É isso que eu estou querendo saber. Aí eu preciso daquela tabela, então de uma calculadora. Então, na tabela eu vou lá e busco. Onde é que tem a tangente valendo o número 1,000? Está aqui, ó, no ângulo de 45 graus. Por isso que eu necessito ter uma tabela desse tipo, ou uma calculadora. Correto? Até a próxima videoaula.